E aí, tchê, tudo tranquilo? Bom dia, meu povo! Aí. Fala aqui que bom dia. Bom dia, Ale. E vamos que vamos. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programinha do Eu Sou Churrasqueiro, né, Kiko? É isso aí, E sejam hoje bem-vindos. nós vamos falar sobre Sal. Nós vamos falar sobre os tipos de sal que nós temos no churrasco, sobre a utilização deles também, qual é o sal mais apropriado, Isso. tá, galera? Então, assim, sejam bem-vindos mais uma vez, tá? E fazendo um resuminho rápido, né? Nós vamos falar sobre os sais temperados, né? O sal fino de cozinha, o sal grosso, normal, que você compra em mercado, sal grosso de fogo de chão, sal de parrilha, flor de sal, né? Até trouxemos um kitzinho aqui para mostrar um kitzinho de sal com temperos aqui para dar uma, como é que se diz, uma saboreada no teu churrasco, né? E aqui a gente tá, nosso querido amigo e parceiro, a Gonzalo Alimentos, né? Isso, Ele exatamente. tem toda essa linha de sal, nós vamos explicar um pouco a linha de sal que eles têm também, que é a linha de sal que a gente utiliza no nosso churrasco. Isso, nossos né? eventos. Nos nossos eventos, que é sensacional. A linha de sal da Gonzalo Alimentos é espetacular, galera. Tá? Legal. Então, eu sou o Ale Mocelin, como vocês muitos já sabem, Eu sou o Kiko. e sejam bem-vindos a mais esse novo episódio de Sais para o seu churrasco. Eu sou o churrasqueiro. Então vamos lá, Ale. Esse tema é um tema que, assim, para mim, no churrasco é uma coisa muito importante, né? O sal não quer dizer que ele vai fazer a grande diferença, mas ele compõe, né, um bom churrasco, né? Perfeito. Você escolher um sal certo, com uma Granulometria. granulometria, né? É muito importante, porque isso faz absorção, faz algumas coisas que é importante a gente colocar, né? Perfeito. Então, assim, o sal, ele pode ser tanto o vilão do seu churrasco, e ele pode estragar todo o seu churrasco, quando ele pode ser um mocinho. Por quê? Porque nós temos uma gama infinita de sais, e esses sais têm a sua utilização correta para cada churrasco, tá? Então, assim, eu tenho sal para costela, eu tenho sal para fazer uma marinada, eu tenho tipo de sal para fazer o steak grelhado, Sim. eu tenho sal para você que é gaúcho, e você sabe, né, que lá nos Pampas usa muito espeto. Claro. Então eu tenho tipo de sal para botar aquele no tipo de churrasco. Então aqui nós vamos conversar com vocês e demonstrar qual o sal correto e qual a sua utilização correta para cada churrasco. Na verdade, assim, não é bem um sal correto. É claro que você tem que ter o gosto. O gosto faz muita diferença nisso. Tá? Tem gente que gosta de salgar antes, tem gente que gosta de salgar depois, tem gente que gosta de usar sal grosso, tem gente que gosta de usar sal de parrilha, né? Tem gente que gosta de usar... Então, assim, não tem certo e errado. Tem uma grande parcela nisto de gosto. De gosto e a maneira que você vai utilizar. Claro que a gente vai dar a nossa ideia, né? Algumas ideias de como usar e tudo mais, mas sempre colocando assim, você também pode fazer a tua experimentação. Isso. É só utilizar ele da maneira correta. Saber, né? Saber utilizar. Saber o que pro cada um momento pode... correto. O que você pode tirar de um sal, né? O que você pode tirar de um sal. E aí nós temos também uma outra gama de sal aí, que Sim. tem o famoso sal do Himalaia, que é o sal rosa que nós utilizamos, né? Então, assim, o original, ele vem da cordilheira, ele tem da China, né? Do Paquistão. Na verdade, assim, a cordilheira, né, não é um estado, não é um país, ela é uma... Sim. Não, é uma cordilheira, como já diz, né? E ela tem vários países que compõem ela, né? Como China, Nepal, Paquistão, que, na verdade, o lugar onde é mais extraído esse sal do Himalaia é no Paquistão. É isso. Né? E tem uma... Como você sabe se realmente o sal é um sal verdadeiro né? ou não é? Sal de Himalaia, o pessoal... Porque hoje nós temos 1 milhão de sal do Himalaia. E assim, desconfiem, pessoal, se esse sal do Himalaia é muito barato, tá? Você não consegue entregar algo muito barato, sendo que ele não tem esse valor agregado. Né? Existem sais que hoje são colocados
corantes, né? Isso. Daí, pô, então isso é o uma- pessoal pega o nosso sal fino, É. põe um corante e aí vende como sal rosa. E é simples, pessoal. Põe na água, pega o salzinho, põe na água. Se a água ficar colorida, não é o sal verídico. Tá? E o sal do Himalaia é um sal mais mineral, né? E o sal refinado, o sal branco, essa situação assim, ele tem muito concentração de iodo e é tirado algumas propriedades. O sal do Himalaia não, o sal do Himalaia já é um cara que mantém algumas propriedades. E até na medicina tem uma contraposição de um e de outro, mas isso não é o caso aqui, né? Tem o sal do Himalaia, tem o sal marinho, que a gente vai falar alguma coisa. Porque o que acontece? Conforme você vai refinando ele, você vai usando aditivos químicos e esse refinamento ele vai extraindo os minerais, magnésio, cálcio. Então por isso que o sal do Himalaia é considerado um sal mais saudável, vamos dizer assim, mais saudável. Mas porque ele não tem esse processo de refinação. Assim como o sal marinho. Por que ele é o sal marinho? Porque ele é da evaporação da água do mar. Certo. Então é essa evaporação que produz. Por ele não ter esse processo de refinamento, certo? Ele é um sal sem aditivo químico. Porque para refinar precisa de aditivos químicos, tá? E aí ele mantém os nutrientes e os minerais deles, por não passar por esse processo de refinação. Então ele tem mais ou menos o mesmo processo do sal do Himalaia. Tá? Então não tem refinação, não passou pelo processo de refinação, não existe um processo químico, então ele é considerado um sal mais natural, um sal mais saudável hoje, que a maioria do povo que é mais saudável utiliza. Lembrando que o sal tem que passar por uma sanidade, né? Ele passa por alguns controles, então por isso que precisa ser refinado, por isso que tem algumas situações que ele precisa passar, né? Perfeito, né? Aí nós temos o sal negro também, que é uma outra categoria de sal. O sal defumado, que ele tem dois processos de defumação. Tem algumas empresas que colocam a fumaça líquida ou a fumaça em pó, né? E tem algumas que fazem o processo de queima mesmo. Então eu pego madeiras nobres, faz esse processo de defumação mesmo do sal, né? Mais ou menos no mesmo processo que você faz uma defumação de uma carne. De uma carne, isso. Com madeira hidratada. Isso, assim, com madeiras nobres, legal. né? E aí faz esse processo, é um processo mais demorado, então ele acaba se tornando um sal mais caro, né? Até porque depois que ele vai ser refinado, e aí o processo mais barato você usa a fumaça líquida ou a fumaça em pó e utiliza esse mesmo processo de defumação, tá? E ele é um sal que ele realça os sabores, ele dá o gosto de defumação no seu churrasco, no churrasco de grelha, tá? Falando nos sais e tudo mais, aqui nós temos uma situação na nossa mesa aqui de alguns sais que a gente usa de uma forma ou de outra, tá? E como nós temos aqui o sal grosso, o sal de parrilha, nós temos o sal grosso que a gente compra no mercado, o sal fino, duas caixinhas de flor de sal, tá? Que é a flor de sal defumada, né? E a natural. E a natural, tá? Claro, cada um deles tem sua peculiaridade, né? Que nós vamos colocar agora, né? E vamos lá. Nós falamos bem rápido sobre os outros sais, por quê? Porque aqui, galera, o nosso canal Eu Sou Churrasqueiro. Então nós vamos incrementar mais ou falar mais sobre os sais que são utilizados no dia a dia do nosso churrasco. Tá? Exatamente. Então vamos começar com o sal grosso, tá? Beleza? Que é o sal tradicional, que é o sal que você encontra em qualquer mercado. Tem o Lebre, tem o Diana, enfim, esse sal que é encontrado em qualquer mercado. O que é a diferença dele para os outros, tá? É a granulometria. Isso mesmo. Tá? Então a granulometria é a porção que é quebrada em sais, tá? Então ele é uma granulometria maior do que o sal de parrilha e obviamente maior do que o sal fino, tá? As pedras, elas não são uniformes, então eu posso ter uma pedra maior, eu posso ter uma pedra menor, tá? E o nosso verdadeiro sal tradicional, esse é o sal que a gente sempre usou, né? É o que eu utilizo desde molequinho, né? Salvo algumas exceções agora, porque eu mudei. Mas assim, quando eu aprendi a fazer churrasco com meu pai, com meu avô, era sal grosso e pronto, acabou. Tá? E a absorção dele é uma absorção mais lenta. Tá? Você tem que bater a carne. Isso. Então você tem que tomar alguns cuidados, que daí nós vamos falar
um próximo passo, qual que é o cuidado que eu tinha que utilizar e qual é a utilização correta dele por ter essa absorção mais lenta, tá? Beleza? Sal grosso, normal. Nós temos também aqui o sal de costela, tá? Esse sal aqui foi desenvolvido pela Gonzalo, Claro. tá, pessoal? É um sal próprio para você fazer a famosa costela de fogo de chão. Então, assim, ó, a granulometria dele é maior. É bem maior, tá vendo? Ó, tem umas pedras de sais grandes, tá? E se vocês perceberem aqui, ó, vocês estão vendo que o sal de parrilha ele é mais branco, tá? Isso. E aqui o de costela ele é mais, ele dá uma sensação mais molhada, tá? Por quê? Porque realmente ele tem uma refinação só. E ele é extraído e refinado. Então, assim, ele não tem um processo de extração dessa água. Então, aqui, ó, ele é seco, tá? E aqui ele já tem esse ar molhado. Justamente porque ele precisa penetrar e grudar na costela. Ele tem uma absorção, né? É para criar essa absorção, né? Isso. Esse sal, ele é absorção extremamente lenta. Então, ele é utilizado para cocções ou para você fazer tipos de assado com uma grande escala de tempo. Mais demorado. Mais demorados, a grosso modo. Tá? Não quer dizer que você não use ele em outros tipos de carne. O problema é o seguinte, você vai ter que bater a carne, tá? Porque senão você não vai querer mastigar um sal grosso. É um sal muito grosso, então assim, não tem necessidade também, né? Mas assim, se você quiser utilizar, pode, não tem problema nenhum. Não aconselhamos, tá? Mas não é aconselhado porque ele não dá tempo hábil de absorção dessa carne, tá? Aí nós temos o nosso sal de parrilha, que é um sal muito utilizado na Argentina. Na verdade, ele vem de lá, né? Os argentinos e uruguaios, por eles ter a tradição de fazer carnes, steaks, né? Carnes de grelha, né? Carnes de grelha e tudo mais, eles entenderam que eles precisavam de alguma coisa um pouco mais refinada para poder salvar as carnes, né? Então, esse sal, a granulometria dele é maior do que o sal grosso, que o sal fino, desculpa, e menor que o sal grosso. Então ele está no meio dos dois. Se chama de entrefino? Isso, muitos conhecem como sal entrefino, tá? Que está entre o sal grosso e o sal fino. Vocês olhando, as pedras são mais uniformes. Então, consequentemente, a absorção dele é melhor. Ele tem uma absorção mais rápida que o sal grosso, mais lenta que o sal fino. Então ela é uma absorção média. E esse sal a gente utiliza muito para salgar. Você pode usar ele para salgar a carne antes, com um processo correto que nós vamos ensinar. Mas geralmente, e eu particularmente gosto de salgar depois. Que a gente vai entrar nesse processo depois, tá? Então, salzinho de parrilha, né? Aqui, como a gente já falou, a gente utiliza o sal original da Gonzalo Alimentos, tá? A absorção dele e granulometria são médias, tá? Cristais uniformes, com isso ele tem uma capacidade uniforme também de absorção. Eu utilizo esse sal hoje para quase tudo, né? Eu meio que abandonei o sal grosso. Eu não utilizo mais sal grosso. Eu falei que eu aprendi com meus pais, com meu avô, né, a utilizar o sal grosso. Quando eu comecei a fazer churrasco com os meus 10, 12 anos. Na costela, quando eu quero fazer salgar um pouco antes, eu ponho ele pouca coisa em cima da costela, asso, mas eu naturalmente salgo depois, porque daí você tem o controle da salga. Sim. E é só para não ficar aquela carne insonsa até no fazer, sabe? Eu uso essa tática, mas o sal grosso eu não uso mais. Eu também não tenho mais esse costume de utilização, tá? E flor de sal. Flor de sal. É um salzinho diferentezinho, né? Ele é. E ele tem esse nome, ele é sugestivo. Flor, porque está em cima. Bem na parte Isso, porque é a primeira camada que é extraída do sal, tá? Então, uns chamamos de flor de sal, outros chamamos de aglomerado de cristais, né, que é a primeira camada. Então a extração dele é superficial. E ele é mais fino que o sal de parrilha. Isso. Ele é um pouco mais fino, Até porque eles são cristais, né? Então ele é um sal cristalizado, ele é um sal mais mole. Então ele absorve mais. É uma diferença, isso. Você percebe, se você mastigar um sal de parrilha, você percebe que ele é um sal mais mole. Mais macio. Consequentemente, ele tem uma absorção mais rápida, tá?
Eu Mas gosto... é saboroso, hein? Nossa, demais. Muito saboroso. Demais mesmo. Eu gosto de utilizar ele, mas temos que ter alguns cuidados por causa dessa absorção mais rápida. Se você salgar muito, vai acabar ficando muito salgado o seu churrasco, tá? Sempre, esse aqui normalmente eu aconselho a usar só salgar depois, porque como você não tem a experiência do tempo ou da quantidade de sal, salgar depois você não erra. Perfeito, você utiliza essa salga depois. E aqui nós temos duas variabilidades que a Gonzalo Alimentos tem, tá? Que é a flor de sal ela defumada e a flor de sal ela in natura, tá? Show de bola. Muito bom. Eu fiz uma picanha esses dias com flor de sal defumada que, cara, ficou sinistro. Eu vou repetir isso na sequência, tá? A grande sacada disso aqui é assim, ó, não tem nem melhor nem pior, mas experimente, faça com diferentes sais a sua carne e depois conte pra nós. Isso. Cara, vai ser legal. Entendeu? Teste. Porque é bacana você ter essas sensações, porque isso aqui são sensações, são sabores. Isso. O sal, ele dá essa diferença na carne, tá? Você tem a flor de sal te dá um sabor diferente. É uma explosão de sabor diferente. A parrilha dá uma diferente. O sal fino a gente nunca aconselha a usar, porque o sal fino tem uma absorção muito rápida e você usar num churrasco é desnecessário. A não ser que você não tenha nada disso e você precise salgar essa carne. Não no churrasco no caso do sal fino, no churrasco de grelha a gente não utiliza. O sal fino é muito mais para marinada, né? Isso, que nós vamos falar daqui a pouco. E isso mesmo, Pico, eu acho muito legal vocês fazerem isso. Façam os testes, grave os videozinhos e nos manda. Nos manda ou comenta. Cara, usei o sal X, o sal Y. E aí vocês não tem esse bate-papo, tá? E o sal fino? O sal fino a gente usa exclusivamente para 3 tipos de coisa. Para você fazer aquela salmoura que você faz antes, ou a famosa marinada, claro, né? A salmoura é só no sal, água e sal. Sim. Né? A marinada a gente já coloca outros artifícios, põe ervas, põe cebola, você faz aquele molho, sabe? Aquele molho que você faz no sábado à noite. Que você vai, tempera com ervas, alguma coisa assim, põe ele ali. Né? E aí você coloca no seu churrasco no outro dia, né? E a gente utiliza também nos hubs. Sabe o que é hubs? Cara, eu queria te perguntar uma situação, antes de você falar do tal hubs. Antigamente se usava essas marinadas, eu lembro do meu pai fazendo isso, ele pegava, fazia esse tempero ali assim, e ficava fazendo banho-maria, ele ficava usando aquilo e ficar passando, pegando a carne. Isso se usa? Usa. Não muda a temperatura porque nós temos carne, porque tu tá ali com aquela temperatura, daí você vem com aquela água. Mas daí tem um segredinho que eu vou te contar agora. Tem um segredinho. Legal. O que a gente faz? Mantém essa marinada quente. Aí pode? Pode. Pode. E aí você vai hidratando essa carne. Mas tem que cuidar que se sua marinada está com sal e você for regando demais, vai virar uma salmoura a sua carne. E aí você vai perder ela. Tá? Então geralmente quando a gente faz esse processo, a gente desenvolve uma marinada sem sal, que é único e exclusivo para hidratar a carne. Tá? Porque ela já está, o processo de salga dela já foi feito anterior, né? E aí você utiliza essa marinada para manter a hidratação da carne, para ela não secar. Porque geralmente essas carnes ela tem um processo de cocção lenta, né? Demorada. E se for uma carne sem gordura, por que a gente não faz isso na costela? Porque a costela tem muita gordura. E a própria gordura hidrata a carne e fica suculenta. Mas se eu for fazer um colchão mole, você sabia que dá para fazer um colchão duro na churrasqueira? Sabe aquele famoso cupim casqueirado? Mas daí você faz ele no espeto. Numa posta. Isso, o colchão duro inteiro no espeto. Eu faço ele na churrasqueira e vou servindo ele casqueirado. Que é o mesmo cupim. Fica uma delícia e aí eu utilizo esse processo. Porque ele é uma carne mais seca. Então eu vou hidratando ele com essa marinada para que ela... E você deixa essa marinada no cantinho da churrasqueira ali? Deixa no canto, ali, ou deixa num fogão, ou deixa... Você precisa deixar ela quente justamente para não ter essa quebra, diferença, né? E quebra de temperatura. Legal. Né? Então mas se utiliza sim, se utiliza muito. É legal. Né? A gente utiliza muito a marinada também nos famosos que nós temos aqui no Paraná, né? Em Santa Catarina, mais na região sul.
nós temos muito churrasco, o famoso churrasco de igreja. Certo. Né? Que aqui no Paraná é muito conhecido. E no churrasco de igreja utiliza-se muito a marinada, muito o sal fino. Eu sei porque eu fui criado dentro, né? Com meus tios, quem fazia todo esse churrasco, todo esse processo de churrasco de igreja éramos nós, era a minha família. Então assim, a gente já no sábado, já preparava aqueles tonéis, aquelas caixas de 100 litros de água. Casamento? Por casamento, de interior. Nossa, matava um boizinho lá, colocava aquele boi lá para marinar e no outro dia, festa para que te quer. Né? Então é utilizado muito também, tá galera? Então assim, ó, o sal fino, agora vamos falar do rub, tá? O rub nada mais é que um tempero seco. Então é um tempero que a gente utiliza páprica, pimenta, alecrim, enfim. Só que todos eles secos e todos eles refinados. E aí a gente utiliza o sal, tá? Existem duas variações, o black rub e o red rub. Tá? Que o black ele já vem um pouco mais de pimenta. Ele é utilizado muito no mundo da defumação. Tá? Para defumar a carne, então a gente utiliza muito os rub, que é nada mais um tempero seco. Rub significa seco, é um tempero seco. Tá? Então as três variações seriam a salmoura, marinada e o rub. Óbvio, galera, eu preciso fazer um churrasco, eu não tenho sal grosso, eu não tenho sal de parrilha, utiliza o sal fino, mas muito cuidado, porque como a gente falou no começo, o sal ele pode ser um herói e ele pode ser o seu vilão, tá? Dependendo muito da quantidade que você utiliza. Exatamente. Vamos falar um pouco mais de sal de parrilha? Falar do sal temperado? Falando dos sais temperados, né? Existe muito... Aí também entramos naquela situação. Gosto, né? O sal de parrilha tradicional, ele mantém os sabores da carne. Quando você coloca um tempero, é lógico que o tempero vai entrar na degustação, né? Ele vai mudar um pouco alguns sabores. E aí a gente fala de alguns sais temperados que eu utilizo, alguns desses em uma ovelha ou num porquinho, alguma coisa assim. Pá, isso aqui fica uma maravilha, né? E claro, você também pode criar o teu sal temperado. Com certeza. Você pode também criar uma situação de você fazer de um sal grosso, fazer um sal de parrilha. Só que, claro, nós vamos ter que passar por um processo de trituração, pegar um liquidificador, peneira, tirar sal fino, sal grosso. E aí você pode pegar assim, eu tenho só sal de costela. Eu vou pôr o sal de costela no meu churrasco de grelha? Não, pega um liquidificador, pega um processador, pega algo que tritura esse sal e você vai ter a qualidade do sal da costela no seu churrasco. Então assim, aí eu tenho só sal grosso, eu quero fazer um sal de parrilha. Pega o sal grosso e tritura ele no liquidificador. Né? Vai então, ficar assim, muito uniforme? Não, mas vai resolver o problema. Vai resolver seu problema. E aí você falando, por que eu gosto de trabalhar com a linha da Gonzalo? Porque ele tem uma linha de sal completa, que eu posso utilizar, que nem você falou, o meu sal de cordeiro. Aqui eu tenho um sal específico para cordeiro, então ele tem as ervas, ele tem todo um estudo aqui em cima, que é um sal de parrilha que foi desenvolvido para você utilizar no seu cordeiro. Tá? Já tá, os temperos são desidratados aí dentro, né? Tudo tempero desidratado, né? Então assim, eu já tenho isso, então eu não preciso perder meu tempo fazendo o meu sal. Eu posso fazer? Posso. Claro que pode. Nós podemos passar depois a receita? Podemos. Até converso com o Emerson lá, ele passa a receitinha para nós. Não é um segredo, mas a receita ele passa. Né? Mas podemos. Mas assim, é uma coisa, um produto de qualidade, um produto que vai te atender e que você não precisa perder tempo para tais... Não, e fica bacana, hein? Fica muito bom. E aí eu aconselho, de novo, tá? Teste. Use. Experimente. Cara, você vai ver que dá diferença, tá? Tem, claro, outros dois, né? Aqui nós temos um que nós podemos falar do chimichurri e um com salsa crioula. Que, cara, salsa crioula... Qual que é a diferença? Eu gosto muito da salsa crioula. Eu também. O chimichurri é oriundo da Argentina. Então ele é um tempero de ervas, tá? Desenvolvido na Argentina. E a salsa crioula também é um tempero de ervas, só que ela é oriundo da Uruguai. Tá? Uruguai. Tanto é que tá a salsa crioula, que é um sal uruguaio, e aqui é o sal de parrilha, porque parrilha é argentino, né? Foi desenvolvido na Argentina, e aí, por isso que tá o sal de parrilha, tá? Então a diferença dos dois é o tipo de ervas que é colocado dentro.
Um tem tomate seco, o outro não Isso, tem, enfim, né? Depois a gente vai falar mais, tá? Claro. Então eu tenho essas duas variedades. Eu gosto de usar muito Eu gosto. com salsa crioula, tá, galera? No porco fica muito bom, E ele no não agride, frango ele fica não, muito ele bom. não agride tanta carne, né? Só pode, É, ele dá aquela leve aromatizada, E né? todos esses sais, a absorção dele é igual ao sal de parrilha, tá? É uma absorção rápida, rápida. tá? Então, assim, não tem diferença na absorção. Você pode utilizar ele, a gente vai falar das técnicas, mas você pode utilizar ele depois que o seu churrasco estiver pronto, na hora de servir, você sabe. Pode usar antes, depois e durante, tá? Isso. Você pode usar de qualquer maneira, antes, durante e depois. Isso. Claro que tem suas diferenças. Aí tem o sal de parrilha defumado. Qual que é a diferença do sal de parrilha para a flor de sal? Lembre-se que a flor de sal, a absorção é mais rápida, ela é cristais de sal, então, assim, e esse é realmente o sal de parrilha, né, refinado com o processo todo de defumação. Esse aqui foi desenvolvido o ano passado, tá? Até então eles não tinham. E eu tenho um sal aqui que pro churrasco, tal, eu utilizo muito ele no frango. Gosto muito no frango, tá? Se eu vou fazer um frango no varal, então eu gosto de temperar o frango meu no varal com o sal verde da Gonzalo, tá? Ele é usado um outro pra processo. outra finalidade, né? Porque é um sal Isso. completo, tá? Ele é um sal completo, então ele é um tempero. Isso, ele é um sal refinado, tá? Então assim, eu utilizo muito na salada. Você vai grelhar alguma coisa em casa, você utiliza ele, porque ele é rápido a absorção. Os vegetais, né? Assados, né? Você vai fazer um legumes braseados, eu utilizo na batata ao murro. Então Fica assim, nos acompanhamentos ficam excelentíssimo, é muito saboroso, tá? Então assim, por que nós estamos falando isso? Porque existe uma gama e uma variedade de sais que você pode desenvolver tanto no seu churrasco quanto na sua culinária, quanto na sua comida. São sais bons, cada um tem a sua especificidade, tá? E você pode brincar aí no seu churrasco, na hora que você for cozinhar para seus amigos, e você pode estar testando. Ah, eu só posso usar o meu sal de parrilha defumado no meu feijão? Posso. Pode, claro. Posso. Testa, É tempero, pode. gente. É tempero, tá? Você pode utilizar aonde você quiser. Basta saber como utilizar. Você tá? vai ter que ter aquele teste, né? Quanto de sal eu coloco para não passar do ponto, né? Não passar do ponto do sal, né? E uma grande pergunta, meu parceiro. Técnicas de salga. Salgar antes, salgar depois, salgar durante. E aí? O que nós podemos falar sobre isso? Só para a gente dar uma pincelada aí pro nosso pessoal, né? Vamos lá. Salgar antes, salgar depois, salgar durante, tá? Diz uma coisa, salgar durante. Tá, vamos lá. Então, como você falou, tem 3 técnicas de salga. Antes, durante e depois, né? Vamos lá respondendo a sua pergunta. Salgar durante. Eu e a grande maioria dos churrasqueiros e quem vai fazer churrasco não se utiliza essa Não técnica. faz essa salga, né? Por quê? Durante, né? Porque o grande segredo do churrasco e a estrela, né, é você manter toda a suculência da carne internamente, dentro da carne. E essa salga antes, ou melhor, desculpa, essa salga durante, eu acabo perdendo essa suculência. Sim. Tá? Outra coisa. Na verdade é porque salgar durante, você precisa salgar na hora que a carne está começando a chorar, né? Isso. E daí... Por quê? Porque ela precisa chorar. Chorar não é o nosso... Pra pegar esse não é sal. Não é o que a gente deseja, né? A gente não pode perder líquido, tá? A gente, tem aquele famoso, eu viro a carne só quando ela chorar. Não, eu viro antes, porque se ela começar a chorar, eu tô perdendo líquido e aí assim eu perco a Você suculência. precisa selar essa carne, né? Outra coisa, o processo de selar, ou o processo Maillard que a gente chama, tá? Que é aquela crostinha de sabor que ela cria na carne. Se eu tiver o sal em cima, ela não vai me dar esse O processo. sal durante é difícil de fazer isso. Isso, porque provavelmente você não consiga, porque o processo de Maillard é a queima, né? Ou não é a queima, mas é a reação química dos açúcares da carne. E o sal ele inibe isso. Então eu não vou ter esse processo de Maillard, consequentemente eu não vou ter o sabor desejado. Não que não tenha sabor, mas não tenha o sabor desejado. Então a técnica durante você praticamente não se utiliza. Que eu aprendi assim.
Eu aprendia com o sal grosso a pôr a carne. A hora que ela começasse a chorar, quando eu tinha 10, 12 anos, eu colocava o sal grosso por cima. Tá? E aí virava. Mas era a técnica que os nossos pais utilizavam, os nossos avós, tá? Então hoje foi desenvolvido novas técnicas e o churrasco ele evoluiu muito. Sim, sim. Tá? Então assim, o durante provavelmente você nunca vai utilizar. Assim, vamos repetir, não tem problema em fazer, você pode continuar fazendo, mas eu vou dizer pra você, teste o antes e o depois, que é legal. Isso, tá? Vamos lá, antes, essa salga antes. Vamos lá. Então assim, eu posso colocar o sal e ir direto para a churrasqueira? Não dá, né? Não dá também, porque ele vai acontecer a mesma coisa com a salga durante, tá? O que acontece, pessoal, com o sal? Existe um processo que chama-se de osmose, tá? E eu posso salgar antes, mas eu preciso dar um tempo para esse sal reagir. Tá? E salgar antes, não é salgar antes, assim, tipo, você salga tudo e começa a salgar o churrasco lá. Não, a gente tem um tempo. A 10 minutos. Se passar antes, demais, tá? isso vai virar vai salgar demais. Salmoura. Então um processo de 5 a 10 minutos antes. O que é esse processo? Como que eu vou saber? O sal automaticamente ele puxa o líquido de dentro da carne, tá? Ele extrai o líquido de dentro da carne. Então assim, esse é o processo de osmose. Então o líquido sai, entra em contato com o sal e retorna para dentro da carne. Isso leva de 5 a 10 minutos, tá? Isso mesmo. Então assim, eu posso fazer a salga antes? Posso. Mas eu tenho que dar esse tempo para a carne, para ele fazer esse processo de osmose. Sim, e a troca de líquidos, né? Que é isso, né? Então o líquido sobe, passa pelo sal e aí penetra de novo na carne. E aí eu levo para minha churrasqueira. Se você reparar, a carne começa a dar aquela suadinha, né? Isso. Na hora que você tá com sal, perfeito. Essa que são os sensoriais que a gente tem que perceber. Né? Mas em torno de 5 a 10 minutos acontece isso, tá? E aí vem a mais utilizada. Que é a salga. Na verdade, é a mais utilizada, eu vou dizer assim, é a nossa preferência, eu prefiro. Eu prefiro também. Eu vou dizer pra você que as diferenças entre salgar antes e salgar depois são bem poucas, mas eu prefiro, porque assim, tem gente que diz que suculência da carne antes ou depois. Eles realizaram um teste até de cisalhamento, que cisalhamento é a força da mordida. Eles desenvolveram, então assim, é mínimo, sabe, 2% pessoal? de diferença. 2% de diferença. É mínimo, então assim, só que você tem, o depois, eu particularmente prefiro, porque minimiza muito o seu erro. Sim, você acerta o sal na medida. Então você coloca um pouco de sal e prova, você já pode provar. Então nada como o seu paladar. Então assim, a salga, depois você minimiza. Tá? Você minimiza todo esse erro. Né? Então assim, você mantém a suculência, mantém as propriedades, né? Mantém todo o sabor. Mas tem uma situação também que o efeito Maillard na carne com salga antes e salga depois, você consegue fazer nas duas, tá? Só que há uma diferença. E a carne também fica com tonalidade diferente com o sal. Sim. O sal antes ela fica com uma cor um pouco mais clara e com o sal depois ela tem uma tonalidade um pouco mais desidrata, né? E a carne fica com uma tonalidade um pouco mais escura. Isso, ele tem um processo de desidratação, por isso que ela dá essa reação química, né? É mais difícil. É mais difícil você conseguir dar a reação de Maillard quando você coloca sal. Pode ser que aconteça? Pode, mas é mais difícil. Salga depois, Ali. Salgar depois a carne, você tem toda essa autonomia de não errar no... Você minimiza seus erros. Né? E a ideia do Eu Sou Churrasqueiro é te transformar no maior churrasqueiro do sul do mundo. Exatamente. Né? E claro fazer sim, com que você seja referência tanto da sua família quanto dos seus amigos, né? E para isso nós precisamos minimizar ao máximo o erro no seu churrasco. E aí você entregar algo perfeito. E você faz a salga depois, que eu tenho certeza que você salgar e experimentar, vai entregar. Tem algumas coisas que existem assim, a carne que salga antes ou salga depois, ela pode ter uma diferença na suculência.
E essa suculência é imperceptível, né? É. Em termos de 2%, salgar antes e salgar depois. Isso, né? Diz que salgar depois vai ser um pouco mais macio, mas é tão imperceptível que você não consegue perceber É muito isso. pouco. Né? Tem outros testes, mas assim, a percepção é Né? bem pouco. É. Então, mas a gente utiliza o depois justamente por isso. É para você não errar. O X da questão, o grande X mesmo, é você não errar, é você entregar algo que seja saboroso e não salgado. Tá. Outra coisa, maciez. Muda Não. com sal antes ou sal depois? Não. Também é não. uma coisa também é muito imperceptível. pequena, né? É imperceptível. Né? O cisalhamento diz que é imperceptível também. O que vai entregar maior maciez na carne é aí a quantidade de marmoreio. Que é a gordura entremeada dentro da carne. E na suculência a quantidade de líquidos que você mantém lá. Então, de repente, não furar a carne, né? Claro que, viu, furar... Hoje a gente usa alguns utensílios diferentes para não furar e manter essa suculência na carne, Isso, né? mas nós vamos falar sobre isso também. Né? Outra coisa que também pode ter uma diferença é no efeito Maillard, né? Total. Ele dá a diferença. Você não vai conseguir 100%, ou você não vai conseguir exatidão ou êxtase no efeito Maillard se o sal tiver antes. Por quê? Você consegue, mas é mais difícil. Mais difícil. E assim, não você consegue em menor quantidade, tá? Exatamente. Porque a gente que é precisa aquela do açúcar e famosinha o sal travo. crostinha do sabor, né? Aquela crostinha gostosa que fica na carne, tá? Outra coisa, por que a gente utiliza depois o sal de parrilha e não o sal grosso? Como eu expliquei para vocês, o sal grosso, a absorção dele é mais lenta, tá? E o sal de parrilha é uma absorção mais rápida. Você não corre risco do seu convidado comer uma pedra de sal. Porque pensa num troço chato, é você mastigar uma carne e mastigar uma pedra de sal. Tá? Então, posso usar o sal grosso depois? Pode, mas provavelmente você vai errar. Tá? Porque o seu convidado vai comer uma pedra de sal. E isso não ocorre nem na parrilha e muito menos na flor de sal. Você não vai mastigar sal, tá? No sal de parrilha, tá? Por mais que ele seja fininho e tudo mais, você não vai sentir o sal grosso. Você pode sentir. Você não vai correr risco de você... O sal de parrilha, ele tem essa granulometria. Até o final ele aprende. O sal tem essa granulometria. Isso. E assim, quando ele faz essa absorção e tudo mais, ele dá aquela crocância, tá? Então ele não vai ter aquela situação de você mastigar pedra de sal ou alguma coisa nesse sentido. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui também é que há uma diferença de cor no assado quando você salga antes e salga depois. Sim. Tá? A carne fica um pouco mais escura. Mas também, viu, diferença nenhuma. Sabe o que faz diferença? A diferença é o seguinte: teste. Faça testes usando sal de parrilha antes, sal de parrilha depois, tá? E manda para nós aquele comentário seu, dizendo sobre o que você gostou, como você achou. Manda e também, claro, pergunta. né? Diz para nós se esse vídeo vai te ajudar em alguma coisa, se vai, né, melhorar o teu churrasco, né? Afinal de contas, a interação nós somos de vocês churrasqueiros, né? conosco é de suma importância. Beleza, galera? Então, assim, agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui. Se gostaram, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo, segue a gente nas redes sociais e assim, interajam, perguntem. A gente está aqui para estar com vocês, para estar conversando com vocês, para ter essa interação, beleza? Tamo junto, um beijo. Grande abraço. Tchau, obrigado.